Fala, meus amigos do Escrita Semiconte, aqui é o Adriano Saldanha mais uma vez. Eu estou aqui para falar com vocês sobre esse assunto polêmico, né, que apareceu referente à instrução normativa, até esqueci agora o nome da instrução. A instrução normativa 2219, ela é de 2024, né? Ela passa a ter efeito a partir de janeiro agora de 2025, tá? O que ela fala? Ela fala sobre a obrigatoriedade de algumas obrigações acessórias que compete às instituições financeiras, né? Houve uma certa polêmica e, de certo modo, foi até uma interpretação equivocada da grande maioria sobre a questão da aplicabilidade, né? Porque a instrução normativa, ela fala da obrigatoriedade da E-financeira. A E-financeira nada mais é do que uma obrigação acessória que compete às instituições financeiras, não compete à pessoa física ou outras pessoas jurídicas que não são instituições financeiras, né? E, e aí teve uma certa interpretação, né, equivocada da legislação que acabou culminando numa discussão muito grande, numa preocupação muito grande, né? O que a gente precisa saber é que essa, essa informação, ela traz detalhamento, né, e os valores acumulados das movimentações das pessoas físicas e jurídicas. No caso das pessoas físicas, um valor de R$ 5.000 e as pessoas jurídicas 15 mil. Tá? Mas assim, a gente pensa que essas movimentações são as movimentações a partir desse valor. A gente tem que estar atento que bem aqui no artigo, deixa eu só descer aqui para chegar ao artigo que eu estou querendo falar para vocês, no artigo 26, né? O artigo 25 ele fala o seguinte: as entidades a que se refere o artigo 22 estão obrigadas a apresentar informações mencionadas no artigo 23, caput, inciso 2, quando o montante global movimentado no mês for superior a R$ 5.000 das pessoas físicas e R$ 15.000 para as pessoas jurídicas. Só que no artigo 26, ele fala da seguinte forma: no artigo 25 fala que os valores superiores a R$ 5.000 e R$ 15.000 pessoa jurídica. Lá no artigo 26 ele fala o seguinte: as entidades que se refere o artigo 22 estão obrigadas a apresentar as informações mencionadas no artigo 23, caput do inciso 2 e 3, acumuladas anualmente, ainda que não sejam atingidos os limites mensais previstos no artigo 25. Então, ainda que esses valores não sejam atingidos, eles serão informados, tá? De forma acumulada. Aí no parágrafo único do artigo 26 ele diz assim: as informações acumuladas anualmente a que se refere o caput devem ser prestadas apenas em relação ao mês de dezembro ou o mês de encerramento do vínculo credenciado. Olha o que ele está dizendo: as informações acumuladas anualmente só vão ser prestadas apenas em relação ao mês de dezembro. Tá? Isso aqui gerou uma certa dificuldade de entendimento, né? Mas o que a gente observa é que não interessa o valor, se vai ser superior a R$ 5.000. A informação aqui que ele fala que os valores acumulados anualmente. Então, durante o ano todo, as movimentações financeiras da pessoa física ou da pessoa jurídica serão prestadas apenas na relação de faturamento na relação do mês de dezembro, tá? Com o encerramento do vínculo ou o encerramento do vínculo do credenciado. Então, terminou o credenciamento, ele vai fazer a informação a partir daquele encerramento, tá? Então, assim, o que a gente precisa entender? Essa instrução normativa, ela traz assuntos voltados à obrigatoriedade das pessoas jurídicas com atividades financeiras, tá? Então, para a gente saber, a gente precisa entender quem são essas instituições. Ele fala bem que, bem no começo da legislação, deixa eu só chegar aqui para vocês. Ó,
Obrigatoriedade da apresentação. São obrigados a apresentar a financeira as pessoas jurídicas autorizadas a estruturar e comercializar planos de benefícios de previdência complementar. As autorizadas a instituir e administrar fundos de aposentadoria, que tenha como atividade principal acessória a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, incluídas as operações consórcio em moeda nacional, estrangeira, custódia do valor da propriedade de terceiros. As pessoas, aí inciso 2 do artigo 2. As sociedades seguradoras autorizadas a estruturar, comercializar, as instituições financeiras e de pagamentos autorizadas a gerenciar contas de pagamento, as instituições financeiras de pagamentos autorizadas a converter moeda física em escritural ou escritural em moeda eletrônica, vice-versa, a credenciar a aceitação. Tá, e tem uma série de pessoas jurídicas que estão obrigados a fazer, né? Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, Comissão de Valores Imobiliários, Banco Central do Brasil e tal. O artigo a que se refere, o CAPT abrange todas as entidades reguladas ou supervisionadas pelas seguintes instituições: Banco Central do Brasil, aí envolve os bancos, tá? E demais instituições financeiras, tá? Então, assim, gente, o que a gente precisa entender é que a financeira, do qual a instrução normativa trata, refere-se às pessoas jurídicas que exercem atividades financeiras, tá? Então, a pessoa física que está preocupada com isso e a pessoa jurídica que está preocupada com essa informação já era para ter essa preocupação, né? De se atentar às movimentações que ocorrem nas suas devidas contas. Porque é o seguinte, imagina que uma pessoa física que ganha R$ 3.000, né? Regime CLT, ele tem um vínculo empregatício com uma empresa, ganha R$ 3.000. E ele faz algumas tarefas extras, né, fora ali do trabalho, onde ele ganha outros valores, né, de remuneração relacionada àquela prestação de serviço que ele faz por fora. Aí ele ganha 2.000, 3.000, 4.000, tá? Aquele valor, né, que foi movimentado na conta dele, somado mais a renda dele como seletista, ele ultrapassa os R$ 5.000, tá? Então, assim, essa informação, ele traz alguns valores muito importantes para o fisco, porque somando as rendas e levando para a tabela progressiva, a gente consegue observar que esses valores vão sofrer tributação do imposto de renda, né? Que vai de 7,5% a 27,5%. Tá? A gente tem que levar a tabela progressiva. Deixa eu só abrir aqui a tabela progressiva para me passar os valores de forma correta para vocês, né? A tabela progressiva, pois é, ela vai de 7,5 a 27,5, tá? Rendas acima de 7.500 é 27,5. Então, nesse caso dessa pessoa que eu estava me referindo, vamos como exemplo, ele tira 3,5 de salário e tira mais 4.000, 5.000 de renda extra fazendo trabalhos extra ali o trabalho dele, o contrato que ele tem com a empresa dele, ele faz com outras pessoas, ele alcança esse valor de 7,5, superior a 7,5, a 7.500. E consequentemente ele vai ser tributado a 27,5. Então, assim, imagina que esse imposto ele poderia estar sendo arrecadado e na ocasião não foi arrecadado porque essa informação ela não veio através de uma outra pessoa jurídica onde tu tem o vínculo como seletista e nem como uma empresa que adquiriu, contratou, né, fez o contrato de prestação de serviço e fez essa informação, prestou essa informação para a Receita. Então essa informação ela ficou solta, ficou despercebida pelo fisco. Acaba que esse imposto ele foi pago a menor, onde ele poderia ter sido pago a maior. Então, assim, o que a gente tem que tomar cuidado com isso? Né? Qual é a percepção que a gente precisa ter sobre isso daí? Né? A gente precisa observar que há outras formas para a gente tributar de forma menos agressiva a renda da gente, tá?
Imagina que você tem esse vínculo empregatício, mas isso não impede de você ter uma empresa, né? Prestar serviço por essa empresa, tá? É, e aí você poderia pensar em abrir uma empresa e tributar uma carga menor, né? Menos excessiva, saindo da razão de 27,5% de repente para 6%. Né? Aí você tem mais de 70% de redução de carga tributária. Tá? Mas assim, é um pouco complexo você chegar, ter um vínculo empregatício, cumprir jornada de trabalho e ter a possibilidade de prestar serviço com um prestador de serviço sem vínculo empregatício, como autônomo, né? Mas eu digo, as pessoas que são informais podem chegar a pensar em abrir uma empresa, né? Para justamente dar um tratamento jurídico diferente para essa forma de trabalho, né? Essa forma de conseguir renda própria através da sua mão de obra, do seu trabalho, né? E aí você conseguir, de certa forma, tributar de forma menos excessiva a sua renda, né? Sofrer uma tributação menor, né? De forma legal, abrindo a empresa, né? Pode abrir dentro do Simples Nacional, regime do Simples Nacional, e de repente até do MEI, dependendo da atividade, do valor alcançado, você pode tributar pelo MEI. E pela pessoa jurídica no Simples Nacional, você pode ter uma alíquota de 6%, dependendo da operação, né? Se for serviço, a maioria dos serviços é 6%. E isso vai trazer uma redução, né, de tributos muito grande, uma carga bem menor, que vai lhe trazer um retorno maior, uma lucratividade maior, né, referente à operação de serviço do qual está prestando. Porque, querendo ou não, você está prestando serviço e você pode classificar como uma prestação de serviço pessoa jurídica, né, transformando a sua atividade profissional, né, uma pessoa jurídica e fazendo tudo pela pessoa jurídica, né? E aí você tributar de maneira mais econômica, né, para o seu negócio. Porque querendo ou não, é o seu negócio, é a sua prestação de serviço, é a sua renda, dali que você tira o seu sustento. Então, é um negócio e aí dá uma característica jurídica mais sustentável, né? Que é muito melhor você ter um contrato com uma empresa do que você ter um contrato com um prestador de serviço qualquer, tá? Então, é interessante pensar um pouco sobre isso e evitar, né, de certo modo, que o fisco venha fiscalizar e, né, penalizar o contribuinte pagando uma alíquota de 27,5% mais a multa de ofício, né, pela omissão da informação no imposto de renda, né? E aí é melhor você procurar um profissional de contabilidade para lhe ajudar a classificar essas informações, tá certo? Mas de qualquer forma é isso, gente. A gente tem que pensar um pouco sobre essa situação, porque realmente o fisco está trazendo essa instrução normativa para que essas instituições financeiras tragam maiores informações e cada vez mais as malhas fiscais ficarem mais, como é que se diz, mais bem cruzadas, né? Com informação mais detalhada. Então é isso. Aí vamos ver aí, bola para frente agora e procurem profissionais de contabilidade para ajudar, né? No entendimento dessas informações e na classificação de como vai tributar a operação de vocês, tá? Então é isso, vamos lá. Forte abraço para vocês, até a próxima.